Noite, meu Alexandre. Áudio tá bom, pessoal? Olá, Tuane. Boa noite. Oi, Alexandre, boa noite. Boa noite. Você Está está me me ouvindo? escutando bem? Sim. Você está me escutando bem também? Tô. Tá pouquinho de interferência. Vamos lá. Melhorou? Estou falando mais próximo agora. Melhorou um pouquinho. Pessoal, para vocês está tudo certo o áudio? Que aqui eu estou do lado do roteador, a rede aqui é fibra, então é bem rápido. Eu estou mais próximo possível para não atrapalhar na conexão. Entendi. Bom, vamos tocar e se o pessoal ver que tiver com o áudio um pouquinho ruim, vocês nos avisem, tá, pessoal? A gente vai ficar de olho aí nos comentários. Então vamos lá, Alexandre. Vamos nos apresentar então aí para o pessoal, né? Pontualmente aí 19 horas. Nós temos já 44 pessoas online. Isso aí, pessoal. Fiquem com a gente que hoje tem bastante coisa. Vamos lá, então. Tá ouvindo? Estou escutando bem. Ok. Então tá, pessoal, vou me apresentar, tá? Eu sou a Tuane, eu sou executiva, então, do Núcleo Estadual de Automecânicas. Eu fico aqui na cidade de São João Batista, Santa Catarina, né? Então, o nosso convidado hoje é o Alexandre da Alfa Consultoria, que veio aqui nos dar uma aula, né? E ajudar esse pessoal aí que está um pouquinho perdido com as últimas notícias e o que está acontecendo aqui, principalmente no nosso estado, né? Nós temos, inclusive, novidades aí para contar para vocês de algumas notícias, mas vamos deixar o Alexandre se apresentar. Sim. Pessoal, boa noite. Meu nome é Alexandre Costa, eu sou consultor automotivo. Eu tenho uma empresa de consultoria dedicada ao setor. Então, a gente está aqui, teve essa honra, né, de poder estar compartilhando algumas informações, não somente com o pessoal do NER, né, mas também com o restante do país aí. Estou vendo que tem bastante gente já interagindo aqui. Então, vamos aproveitar esse momento para a gente apresentar aqui um cenário, falar um pouco do que está acontecendo no Brasil todo. Vamos lá. Isso. Então, atualizando vocês, né, acabou de sair uma publicação nas redes sociais aí do governo de Santa Catarina com a prorrogação do isolamento social. Aqui, a única coisa que a gente tem que estar atento é que isso precisa ainda ser publicado um decreto, né, que ainda não foi publicado um decreto com essa prorrogação. Então, nós temos que estar atento a isso, que provavelmente amanhã deve ser publicado esse decreto, né, onde constarão as informações das restrições, se haverá de fato uma restrição para os comércios ou se eles vão abrir talvez de uma forma com algumas restrições, né? Então nós temos que realmente aguardar essa publicação. Mas, de acordo com os decretos que estão em vigor, o 525 e 534, que foram publicados no dia 25/3 e 26/3, então eles informam que somente as atividades essenciais estão permitidas e as oficinas de reparação de veículos para casos de emergência, né, carros de emergência, de carga e de transporte de mais de 8 passageiros e de viatura. E também os serviços de guincho, né, os serviços de guincho, então também estão liberados. Mas é claro que essas liberações, elas são com restrições no sentido de que as oficinas podem trabalhar atendendo as demandas que são dos serviços essenciais. Não está liberado para o atendimento ao público, né? Então, e também está liberado aqui o atendimento das oficinas e borracharias que estão à margem de rodovias estaduais e federais, certo? Então, esse aqui é o decreto, né, que está em vigor aqui em Santa Catarina. Então, fica aquela incerteza. Nós temos que aguardar, de fato, o decreto que vai ser publicado essa semana para ver se vamos continuar com as portas fechadas ou se vai ter, então, uma possibilidade de estar atendendo, né, o público. E começa a surgir os questionamentos, que seriam quais? Alexandre, por exemplo, assim, se eu for abrir a minha oficina diante desse cenário, né, qual será a minha demanda? É uma das principais questões, né? Porque, assim, adianta eu abrir a minha oficina nesse momento? Eu vou ter demanda? Como o público vai se comportar nesse momento, né?
Justamente a gente conversou isso nos bastidores, né? A gente alinhando essa estratégia dessa live acontecer antes da retomada da abertura das oficinas aí no estado de Santa Catarina. Até dando uma visão para vocês do contexto Brasil, porque a gente fica hoje em Recife, né? Pernambuco, as oficinas estão funcionando via decreto do governo do estado, né? E em alguns outros estados isso está acontecendo também. Mas o que eu tenho comentado muito, que não é apenas abrir as portas da oficina. Eu quero deixar bem claro para quem está nos assistindo aqui, que o momento em que você fechou a oficina era um mercado. O momento que você vai reabrir essa oficina é outro mercado completamente diferente. Por que eu digo isso, Andy? Até para o pessoal poder entender esse posicionamento nosso. Porque o que vai acontecer agora é que o nosso cliente, o dono do veículo, ele vai priorizar algumas ações dentro de casa. Então, muitas vezes, ele até tem um recurso e até tem a necessidade de fazer o serviço, mas ele também não sabe e ele foi afetado por esse momento crítico que a gente está passando. Então, a gente ainda não sabe dizer quanto tempo isso vai levar. O que acontece é que o dono do carro ele também fica receoso, então ele segura um pouco aqui o recurso. Então, o que é que acontece? A gente vai ter que repensar o negócio antes de abrir. O que tem acontecido em algumas localidades, isso é muito importante que se diga, que estava naquela ansiedade de quê? De abrir a oficina. E aí você abre a oficina e não tem demanda para atender. Isso gera uma coisa muito ruim para o empresário, que é aquela sensação de que não fez nada. Tá? Esse sentimento é muito ruim, se pudesse, ele deveria ser evitado. Então, por isso que a gente está fazendo essa live. Vocês têm, por exemplo, algo fundamental, Tuane. Primeiro, o Estado, vou falar aqui de Santa Catarina, estou vendo que tem outras pessoas aqui do Brasil todo, mas vamos falar aqui rapidamente sobre Santa Catarina e por que eu enxergo que vocês vão conseguir passar por esse momento. Não vai ser fácil, mas vocês têm indicadores dentro do Estado muito positivos. Primeiro indicador para aliviar um pouquinho o coração dos empresários. Tá? Vocês têm uma associação muito organizada, que é o NEA, né? Que compõe vários grupos distribuídos em várias cidades. Então, isso já ajuda muito. Como, por exemplo, está acontecendo uma live agora para a gente tirar algumas dúvidas. Então, esse é um ponto muito positivo, que eu vejo isso apenas em alguns estados. É um ponto positivo para vocês. A frota do estado de Santa Catarina, isso é bom que vocês entendam. Quando a gente vai dar uma olhada aqui, né, no ranking dos estados com maior frota, vocês ficam no 6º lugar, dentre todos os estados do país. Então, isso é importante que se diga. E quando a gente vai para automóveis, somente automóveis, vocês se posicionam também em 6º lugar. Se eu comparar, por exemplo, eu sou do Nordeste, se eu comparar com o maior estado do Nordeste, que é a Bahia, né, tem 417 municípios. Vocês têm 295. Vocês têm 1 milhão de carros a mais do que o estado da Bahia, que é muito maior. Então, vocês têm uma densidade de veículo por habitante muito maior. É o 6º do país. Então, eu quero que você entenda isso. Você que está em Santa Catarina, tem uma demanda para ser atendida. A questão é que aí vai ser um jogo psicológico, aí vai ser um jogo, como eu falei com minha amiga Bárbara, não sei se ela está nos assistindo agora, de Aracaju, ela bem comentou. Esse é um jogo de longo prazo. A receita que você ia ter agora, você vai ter que ter a habilidade de buscar ela mais para frente. Tá? Então, o primeiro ponto é esse. Vocês entenderem que vocês são organizados e que tem uma frota instalada. Então, isso já acalma um pouco aí o empresário do estado de Santa Catarina. Mas quais seriam essas estratégias? Que é bom que a gente compartilhe isso. Inclusive, Tuane, eu adiantei uma nova cartilha falando sobre 10 atitudes para uma oficina sustentável. Ou seja, que atitudes o empresário deve tomar para que o seu negócio seja sustentável. Então, isso a gente vai compartilhar com vocês. Eu acredito que até amanhã de manhã eu estou passando isso para vocês. A gente vai disponibilizar esse material gratuitamente, tá? Para quem não sabe, pessoal, só o Alexandre compartilhou com a gente, ele tem um manual da Oficina Saudável, né? Que é Atitudes para uma Oficina Saudável, né? Que ele fez. Inclusive, o Neo também vai disponibilizar para os nossos associados, baseado no que ele fez aqui. Então, com uma colaboração, né? Para quem depois quiser, manda uma mensagem em direct para a gente que a gente compartilha. Perfeito, perfeito. Então, um pouco dentro disso que a gente vai bater esse papo aqui, a gente vai conversar, eu fiz já um resumo, são essas 10 atitudes
né, para você implementar isso antes de abrir o negócio. Então, é extremamente importante a gente entender isso. Então, primeiro ponto que eu quero alertar, despertar, fazer o empresário refletir nessa noite de domingo. Não é o mesmo mercado. Como eu estava conversando em outra live, a gente tem feito muita live, viu, Tony? Tem participado muito de discussões aí no Brasil todo e tem sido muito bom. Eu, hoje à tarde, fiz com um parceiro nosso de Minas, fiz 2 vezes com o pessoal de Aracaju, um abraço para o pessoal de Aracaju. E o Bruno, que ele é o presidente do grupo das Auto Reparo de Aracaju, ele falou uma coisa interessante. Ele disse o seguinte: Alexandre, as empresas não vão estar reabrindo como se estivessem reabrindo após um feriadão. Não. As empresas não estão reabrindo depois do feriado do carnaval. Não, gente, é outro momento. É outra situação. E essa situação, aí eu já coloquei isso na cartilha, vai exigir o empresário fundador. Como assim? Aquele empresário que começou a empresa anos atrás, que controlava o custo na ponta do lápis. Aquele empresário que era o primeiro a chegar e o último a sair. Aquele empresário que estava relacionando ali com o cliente, que ia atrás, que buscava a demanda. Esse empresário fundador, ele vai ter que voltar para abrir as portas da loja. Eu fiz até uma postagem recente lá no nosso Instagram, comentando que aquelas pessoas, aqueles empresários, que tiverem a mesma mentalidade de antes do fechamento da empresa, se eles mantiverem essa mesma mentalidade, infelizmente, eles vão estar fadados ao insucesso. Porque o mercado está muito dinâmico. Vocês aí estão nessa questão do governador, que você fez a postagem, eu até assisti o vídeo, dessa ansiedade se vai abrir, se não vai. Mas independente se vai abrir ou não, tem que se preparar antes. Porque eu tenho visto empresários, mano, muita frustração. Abrir a loja, depois de tantos anos de trabalho, você imagina abrir uma loja e não entrar um carro. Eu chamo isso de demanda reprimida. Eu falo para vocês aqui, eu vou dizer aqui o número exato, mas vocês têm aproximadamente 4 milhões de veículos no estado, entre moto, caminhão, carro de passeio. E onde é que estão esses veículos? Esses veículos estão parados, né? Estão em casa, na casa do cliente. A linha diesel, eu tenho conversado com algumas pessoas da linha diesel, Tony, eles estão operando na base dos 50%. Por quê? Porque ainda está tendo abastecimento, supermercados, ainda está tendo abastecimento das farmácias, pouco bombeiro está funcionando. Então, aquela empresa que trabalha com a linha diesel e que tem aí, vamos dizer, um contrato, ele está trabalhando ali, porta fechada, com metade da demanda, está conseguindo se manter. Mas a linha leve está tendo um impacto muito grande. Então, a gente precisa mudar o nosso setup, né? Exato, é bem aí que a gente tem que pegar e começar a trabalhar nesse momento já, agora, né? Que é a mentalidade. Nós temos que entender que o cenário mudou, é outro. Então, isso tem que ficar muito claro para todos, né? Tanto do empresário quanto do cliente. Mudou, é um outro cenário. Então, muita gente fala, eu quero abrir as portas, eu quero começar a trabalhar, preciso. Entendemos, realmente, precisa, é necessário, a economia precisa girar, mas eu te pergunto, adianta amanhã você ir lá abrir a porta e não entrar um cliente? Exatamente. Né? Qual que é a frustração que isso vai gerar? Tem que começar a repensar nessas atitudes, né? Nessas mindset, né? Por isso é tão importante essa live, por isso que a gente já está finalizando essa cartilha. O principal ativo, Tony, de uma oficina hoje não é o prédio, não são os equipamentos, não é o conhecimento técnico. É a base de clientes. Então, o que é que eu sugiro? Primeiro ponto, precisa-se ter uma conversa muito franca com a equipe. Explicar exatamente o cenário no mundo, no Brasil, no estado e na sua cidade. Então, essa conversa muito franca para que o seu colaborador ele possa entender a situação da oficina e dar também a cota de sacrifício da parte dele. Então, primeiro ponto é uma conversa muito franca com o seu funcionário. Segundo ponto, isso eu estava até conversando com o Tuane nos bastidores, né, trocando as mensagens, você precisa mostrar que a sua empresa ainda existe. Independente se ela está aberta, mas de portas fechadas,
ou se ela está efetivamente fechada por conta de decretos. Você tem que manter o relacionamento com o seu cliente. Então, é a hora de investir em ações online. Você precisa ter relacionamento com o seu cliente. Então, você precisa, além de mandar o tradicional e-mail no aniversário, isso aí não pode parar, né? Você precisa fazer postagens na sua oficina, da sua oficina, falando sobre serviços, divulgando o horário de atendimento, isso é importante. Uhum. Tá? Então, conversa franca com a equipe, usar redes sociais efetivamente, isso é muito importante para mostrar que você está vivo, e usar Até porque aproveitando o gancho, né? Pessoal, as redes sociais, elas são gratuitas, né? É uma forma que você tem de mostrar a sua empresa. E olha só, principalmente hoje o público está migrando muito para o Instagram. Então, aproveitar esse momento para utilizar o Instagram como uma ferramenta realmente de criar esse relacionamento. Então, foi uma das perguntas que a gente recebeu antes de fazer as lives, né? Que foi realmente essa. Qual a importância do relacionamento com os clientes, né? Para gerar esse conteúdo. Eu tenho aqui algumas dicas para quem quiser utilizar as redes sociais, que são principalmente em vídeos, tá? Em vídeos. Então, deixa eu apresentar para vocês aqui algumas ideias que são bem legais. Eu sugiro que vocês anotem, que isso é bem interessante. Eu consegui pegar hoje de manhã com o Pedro Superti, que ele é do Fator X. Ele tem um movimento aqui no Brasil que é relacionado ao marketing, né? Marketing e estratégia. E hoje de manhã ele fez uma live muito interessante sobre isso, onde ele trouxe alguns itens aqui e eu anotei para repassar para vocês. Então, assim, pessoal, para quem pensa em fazer uma estratégia de marketing para sua oficina, principalmente, tá? Vamos começar, eu vou te dar 10 pontos aqui para você começar a trabalhar, onde o primeiro deles é o seguinte: você precisa se apresentar para o seu cliente. Quantas empresas hoje existem, né, que estão no Instagram, por exemplo, mas elas não têm sequer um vídeo falando sobre quem elas são? E assim, né, Alexandre, é muito simples de fazer isso. Pega o celular, apoia aqui, conversa. Essa conversa aqui, você mesmo pode filmar a sua oficina. Tem vários aplicativos que hoje estão disponíveis, né, para o cliente poder baixar e fazer essa própria edição. Então, não é uma coisa cara, né? Então, focar principalmente na apresentação. Outro ponto que ele falou que é bem interessante é fazer um vídeo resposta sobre algum tema. Aqui, sobre a oficina mecânica, é bem interessante, porque nós temos vários temas que dá para abordar dentro da oficina, que você pode falar sobre o seu dia a dia, né? Então, principalmente, surgiu uma dúvida de um cliente sobre uma suspensão, por exemplo. Aqui, a oficina pode começar a trabalhar em cima desse assunto, né? Isso. Exato, ele vai criando... Isso. Um ponto importante, acho que é um erro que muitas oficinas cometem, Plano, é usar aquela foto padrão que ele acha na internet, né, e publica. Eu sempre recomendo, tire foto da própria oficina, porque muitas vezes você posta foto como é que eu vou dizer, de oficinas que não correspondem à sua realidade. Então, nada melhor do que você, efetivamente, tirar foto do seu negócio e ir postando gradativamente para divulgar um serviço, mostrando a farda da empresa. Basta apenas um celular com uma conta gratuita numa rede social. Nesse momento, é fundamental. Precisa. Fundamental. E assim, a gente até estava conversando sobre isso, né, Luciano? Sobre a quantidade de lives que tem disponível nos últimos dias, né? Ou seja, é fato que todo mundo começou a migrar para Instagram, para Facebook, porque assim, é rede social, é contato, é onde tu consegue se relacionar com o teu cliente, então tu tem que ser muito transparente com o teu cliente. E essa estratégia realmente das lives, ela funciona, porque é uma comunicação próxima, né? Então, aqui nos comentários tem pessoal mandando abraço, pessoal fazendo pergunta. Isso é em tempo real. É uma proximidade que você cria com o seu cliente, né? Eu estou vendo que está aqui um cliente, que é Neném, da Oficina Dois Irmãos, que é de uma cidade aqui, chamada Gravatá, que fica a 80 quilômetros de Recife. E ele é uma pessoa que diariamente faz postagens dentro da oficina, mostrando o serviço. Então, isso mostra muita transparência. É um momento, mesmo que a sua oficina não esteja aberta, mas você precisa gerar algum tipo de informação, algum tipo de conteúdo. Principalmente agora, informar o seu horário de atendimento.
Até porque muita gente tem me perguntado, Alexandre, eu vou abrir no horário normal, eu vou abrir aos sábados. Então, isso quem vai determinar é a sua demanda. Então, você precisa tomar essa decisão e informar para o cliente. Até porque não se recomenda o acúmulo de pessoas, né? Hoje em dia, por conta de todo esse contexto que a gente já está vendo. Sim. Então, o que a gente recomenda? Que você vá atrás dessa demanda. Então, o que é que você faz? Você gera conteúdo, você mostra que você está funcionando, você mostra, por exemplo, nas redes sociais, alguma curiosidade, ou descreve melhor um serviço, ou apresenta uma promoção. Sabe uma estratégia muito bacana, Tuane, e barata? A gente não vai falar nada aqui que o máximo que se vai gastar é um pouco do seu tempo, que é algo mais valioso que você tem hoje. A gente também trocando ideias sobre isso, e até em outra live que eu participei, uma coisa tão simples, antes de abrir as portas, faz um levantamento do seu estoque, por exemplo, e verifica, vou chutar aqui um determinado carro, quantas peças para o Celta você tem. E aí você monta os kits, por exemplo, componentes de suspensão para o Celta, ou kits de revisão para o Celta. Digamos que você, no seu estoque, isso não é muito difícil não, tá? Você consegue montar 5 kits desses. O que é que você faz? Faz uma postagem no Instagram, em rede social, mostrando que você tem esse kit já com um preço fechado, divulga na internet, coloca uma fotozinha do carro, diz lá quais são os componentes, preço fechado. Ótimo, você publica isso na internet. Você vai na sua base de dados de clientes, pesquisa quem são os clientes que têm Celta, porque lá na sua base de dados você sabe quem foram os clientes que têm esse carro, quando foi que eles fizeram a última revisão, qual é a forma de pagamento que eles preferem, tá? E aí o que é que você faz? Entre em contato com esses clientes. Isso. E aí você vai bombardear 15, 20 clientes de Celta, mas se 5 vierem à sua oficina, ou se você conseguir lá buscar, você já não precisou disponibilizar capital, né, porque a peça já está dentro de casa, e aí você girou. Então, eu preciso, isso aqui é interessante, basta que eu mergulhe de cabeça na minha base de clientes, use a rede social para estimular essa demanda, tá? E o que eu faço? Interajo com o cliente e trago ele para dentro da loja. Gente, isso é uma estratégia simples, que amanhã você pode aplicar. Exatamente. Então, nesse contexto, Tuane, o que é importante? A oficina vai ter que gerar demanda. Eu não sei como vai ser aí, né? Já fazem 15 dias, não é isso que vocês estão... 15 dias, 15 dias. Isso. Aqui a coisa demorou mais ou menos 7 dias, mas ainda está caminhando. Né? Eu ainda não vi a oficina que abriu as portas e encheu de carro. Até nem recomendo. Deixa eu até dar uma sugestão. Não, até porque eu ia comentar sobre isso, né? Por exemplo, assim, ó, mesmo que houver o decreto liberando as empresas a voltarem ao serviço, tem muitas restrições que o público, que as oficinas têm que prestar atenção, tá? Por exemplo, assim, ó, eu até trouxe alguns itens aqui para a gente elencar para falar para o pessoal, porque a princípio estamos, o pessoal está até aqui falando, né, que proibido em Santa Catarina. Sim, a princípio estamos proibidos aqui em Santa Catarina de abrir, com aquelas exceções, com aquelas exceções que a gente comentou lá no início, né? Mas, por exemplo, se houver uma liberação, né, nós temos que prestar atenção, por exemplo, a limitação de pessoas em 50%, que isso aqui estará no decreto, no caso, né, já consta em decreto essas informações. E outro item é o controle de acesso e a marcação de lugares reservados aos clientes com distanciamento obrigatório de 1,5 m entre, por exemplo, os seus colaboradores e clientes e os seus próprios clientes entre si. Ou seja, tem que ter um cuidado muito grande se por um acaso, né, houver essa liberação e quando houver essa liberação, porque essas regras aqui valem, né? Isso. A minha sugestão, né, até para você ficar um pouco mais tranquilo de funcionamento, seria trabalhar de porta fechada, como é que eu vou dizer assim, e indo buscar o carro do cliente. Isso é um custo a mais, né, mas você não vai amontoar pessoas dentro da sua empresa. Tá? O ideal é trabalhar com demanda. Então, eu vou gerar essa demanda, eu vou entrar em contato com o cliente lá do Celta, vou pegar o carro dele, vou fazer o serviço, vou entregar higienizado na casa dele. Então, eu gerei uma comodidade, porque as pessoas ainda estão com receio de sair de casa.
Não é só questão financeira. Todo mundo tem receio de estar na rua. Então, se eu fizesse esse serviço de leve e trás, logicamente, isso vai aí da condição de cada empresa, eu gero comodidade para o cliente e evito fluxo desnecessário na loja. Algumas empresas com quem eu tenho conversado, Tuane, eles estão tirando cadeira da sala de cliente, justamente para que o cliente passante ele não fique dentro da oficina. O ideal nesse momento é o quê? Técnicos, consultor técnico, o dono da empresa, né? Um quadro ali reduzido, se faz um rodízio, porque aí você já evita um pouco essa questão do acúmulo. A gente ficou muito preocupado com um detalhe que as cartilhas, né, que são amplamente divulgadas aí na mídia, não atendem à necessidade das oficinas. Por quê? Porque ninguém fala que uma simples chave que é compartilhada, uma chave de boca que é compartilhada entre os mecânicos, ela pode ser um elemento de transmissão. Então, por isso que a gente teve cuidado de fazer aquela cartilha, de separar, cada mecânico tem o seu ferramental, que sejam higienizadas as ferramentas, que seja dada uma pausa durante o trabalho, para que todo mundo se organize e limpe o ambiente. Fazendo isso, a gente vai conseguir passar desse momento difícil. Mas, realmente, precisamos cumprir as determinações do governo. Exato, claro, pessoal. Essas recomendações aqui são para quando as empresas puderem trabalhar, porque ainda que as empresas sejam liberadas por decreto lá na frente para trabalhar, vai precisar atender algumas determinações, né? Algumas exigências do governo, que é o que a gente está comentando aqui. Que eu vejo o pessoal está falando, mas aqui não pode. Não, de fato, o pessoal aqui não pode, né, trabalhar ainda. Mas, e uma coisa que o pessoal tem comentado, principalmente na diretoria do NEA, né? Por exemplo, algumas indicações. Tirar a poltrona da sala de espera, porque isso vai evitar aglomeração. Vou tirar o cafezinho, vou tirar o chimarrão, o pessoal aqui, né? Bastante chimarrão, então vou tirar o chimarrão aí do pessoal. São algumas ações que nós vamos ter que fazer e se preparar para isso. E até a questão que você falou do ferramental, né? A importância de higienizar o ferramental. Por obrigação, tem que ter o álcool gel 70, né? E tem que realmente higienizar o ferramental do mecânico. E ele tem que estar equipado com os EPIs, né? Com os EPIs, com a luva, né? Com os equipamentos, justamente para não contaminar. Isso. E não compartilhar o EPI, porque o EPI é justamente equipamento de proteção individual. Não compartilhar óculos, não compartilhar protetor, nem mesmo luva. Eu procurei saber, até uma luva que o profissional, por acaso, venha espirrar ou tossir, ele pegar com esta luva em uma ferramenta é capaz de contaminar outra pessoa. Isso. Então, pequenos cuidados. Pois não. Só perguntaram, mesmo trabalhando de porta fechada, não podemos, né? Não, pessoal, aqui em Santa Catarina, mesmo com as portas fechadas, não pode trabalhar, com exceção daquelas oficinas que atendem as demandas essenciais, né? Daí são outras determinações. Exatamente. Para que o pessoal que está chegando agora entenda, o objetivo dessa live é justamente preparar as oficinas para o momento da abertura. A gente sabe que Santa Catarina está parada, então é o momento de repensar o negócio. A consultora Bárbara, lá de Aracaju, também fez outro posicionamento interessante, Tuane, que ela disse o seguinte, que esse problema da doença, né, algumas pessoas estão transferindo a responsabilidade, né, para a doença. E, na verdade, esta situação está expondo a fragilidade das empresas. Vamos refletir sobre isso. Se em 15 dias eu já estou pensando em demitir, se em 15 dias parado eu já estou pensando em entregar o ponto ou coisa desse tipo, mostra 2 pontos fundamentais. Ou seu custo é muito elevado, está consumindo todos os recursos, portanto, ou seja, ele não está equilibrado com relação à sua receita. Ou a sua receita não tem rentabilidade suficiente para manter o seu negócio. Então, esse momento, gente, é de pura reflexão. A ferida está aberta. Então, é melhor que a gente aproveite esse momento e entenda exatamente onde está o problema. E aí eu vou atuar em cima disso. Eu não estou falando só como consultor. Eu quero que as pessoas entendam que antes de ser consultor, eu tenho uma empresa de consultoria. Eu também tenho os meus custos. Eu tenho aluguel, eu pago muito imposto, eu tenho os meus funcionários. E falando sobre os funcionários, isso é algo, gente, que vai de cada um, tá? Cada um sabe o seu caixa.
mas sempre que possível, mantenha a sua equipe. Por quê? É tão difícil hoje você conseguir formar uma equipe dentro de uma oficina. Então, faça um sacrifício, tenha uma conversa com eles, conversa com o contador, faça algumas negociações, se puder colocar um de férias para poder contar com essa pessoa depois, faça isso. Mas tem que preservar o seu funcionário. Tem uma pergunta aqui, o problema não são os 15 dias, acho que terminou passando aqui a pergunta. Vamos lá. O problema não são os 15 dias, serão os próximos meses que as vendas vão cair no mínimo 30%. Perfeito, perfeito. Exato, vai ter que ter uma programação. Isso. Quem fez essa pergunta, Tuane? Você sabe dizer quem fez a pergunta? Ana, da Revisa Car. Vamos lá, Ana, sua pergunta é extremamente pertinente neste momento. A gente está falando do agora, né? Que é usar a base de clientes, que é fazer um relacionamento em rede social. Esse é o agora. Mas eu entendo que o mercado ele vai demorar um pouco a reagir. Então, a gente precisa montar um plano de 30, 60, 90. O que é isso? Um plano para 30 dias, 60 dias e 90, e dependendo do cenário, até 120 dias. E digo mais, a demanda, Ana, não estou sendo pessimista não, tá? Mas a tendência é cair mais do que 30%. Monte um plano baseado em 50% a menos de demanda. 50%, gente. Vai cair pela metade. Então, eu tenho que me antecipar isso. O que é que eu preciso fazer dentro da minha empresa para atender metade da demanda que eu atendia e, mesmo assim, conseguir manter o meu negócio nos próximos 4 meses? Então, quais são os custos que eu consigo diminuir ou eliminar para conseguir manter? Um fato que vai acontecer, que não é só a demanda que vai cair. Veja que coisa que a gente fica aqui pensando no negócio. Não é só a quantidade de veículos que vai diminuir dentro da oficina. O ticket médio vai cair. Então, se você vende 600, 700 reais por carro, a tendência é que esse ticket médio ele vai cair quase que pela metade. Mas não ache isso tão ruim, gente. Por quê? Pelo menos você está tendo um ticket médio. Porque dentro desse cenário, importante é carro dentro da oficina. Lembrando que assim que abrir, tá, pessoal? A gente não está indo contra nenhuma regulamentação do governo. Meu amigo aqui, Bi, está falando de negociar com o fornecedor. Isso é importantíssimo. Algumas empresas têm me postado, né, têm entrado em contato comigo, falando dos boletos. Vamos contextualizar uma coisa aqui que é importante, gente. Esse problema é no mundo todo. O planeta está passando por essa situação nebulosa. O planeta todo. Então, o fabricante de peças, o distribuidor, o varejista, a oficina e o cliente da oficina estão sentindo essa limitação do dinheiro curto, que não está circulando tão fácil. Né? Então, o que é que vai acontecer? Um fornecedor como um distribuidor, ele já enxerga o quê? Um possível cenário de aumento de inadimplência. Isso é fato, né? Porque ele já enxerga isso. Então, o que é que ele faz? Então, é muito provável que um distribuidor ele limite um pouco mais o crédito. Então, o que é que vai acontecer? Cenário de pouco carro, demanda pela metade, ticket médio pela metade e prazo em distribuidor e limite mais curto. Nossa, vai ser extremamente desafiador, gente. Vai ser muito... Alexandre, agora eu faço até uma abertura aqui, principalmente para os nossos associados aqui, né, do NEA, porque nós temos parcerias com distribuidores e isso já facilita uma negociação, né? Então, nós temos várias... Olha só, pessoal, para quem é associado, né? Então, aproveitar nesse momento para você aproximar desses distribuidores, né? Aproximar de quem já é parceiro. É isso que vai te ajudar nesse momento. Você vai conseguir definir quem são de fato os seus parceiros, né? E aqui nós temos, então, alguns distribuidores, principalmente a Scherer, que é nossa grande parceira aqui. Scherer, nós temos a Motortec, nós temos a Forte distribuidora, a A2S, né? Então, a Viabat, que é relacionada a baterias aqui no estado. Então, nós temos essas parceiras aqui que nos auxiliam nesses momentos também. É por isso que eu falei logo no início da live que o estado de Santa Catarina é um estado que tem uma tendência de recuperação melhor do que outros, porque vocês têm uma frota muito grande, vocês são muito organizados e o terceiro ponto, tem relacionamento com o distribuidor.
Todas as ações que vocês fazem, eu vejo a Share e outras marcas e outros distribuidores que estão junto lá apoiando vocês. Então, nesse momento, relacionamento com o cliente é fundamental, mas relacionamento com o distribuidor. O distribuidor, ele não é um fornecedor. Ele é um parceiro que oxigena o seu negócio. Então, é muito importante que eu mantenha esse relacionamento. Se você compra, se você é aquele cara que cota em 20 CNPJ, eu coto em 20 distribuidores. Aqui, para quem está nos assistindo, pasmem. Região Metropolitana de Recife tem 200 quinais de distribuição. 200. Então, tem muita opção para o cara comprar, mas essa hora não é a hora de fazer a pesquisa do centavo. Essa hora de criar um relacionamento com o distribuidor. É conversar. O histórico pesa. Para você entender a cabeça de um distribuidor, né, como é que ele define o seu limite, é pelo seu relacionamento. Quanto da sua participação de compras você compra com ele, né? Quanto você mantém em dia a conta com ele. Então, se você se enquadra nessa situação, você vai conseguir passar por isso. Então, é um aprendizado importante que, a partir de agora, para quem ainda não fez essa lição de casa, desenvolva relacionamento com o distribuidor. Eu garanto que distribuidor nenhum quer perder uma oficina nesse momento. Concorda comigo? Ela também tem conta para pagar. Verdade? A oficina não quer perder o cliente, então e o fornecedor distribuidor não quer perder a oficina. É uma cadeia, né? É uma sequência. Exatamente. Eu fui de fábrica e eu sei como a fábrica, às vezes, ela é um pouco, não vou dizer duro o termo correto, mas ela analisa com um número. Tá? Ela não tem esse relacionamento que a oficina tem com o distribuidor. Porque a oficina com o distribuidor tem um olho no olho, o representante do distribuidor conhece a oficina, o dono da oficina vai no distribuidor. Então, você não é só um número dentro do distribuidor. Exato. Eles conhecem a sua realidade. Então, é muito mais fácil você desenvolver aí uma negociação de prazos e tudo mais do que o distribuidor com o fornecedor dele, que é uma negociação muito mais fria, muito distante. Às vezes, nem houve uma conversa pessoal, entendeu? Então, assim, relacionamento com o distribuidor é fundamental. Eu não queria, eu vou tentar não deixar passar nenhuma pergunta. Tem uma aqui que está na tela, Tony, que fala, perfeito, Alexandre, tudo isso vai de encontro com o que eu penso e faço. Mas como não demitir num período de 2 a 6 meses? Não tem reserva que aguente. Quem foi que fez essa pergunta? Eu não consigo ler. Foi a Ana mesmo. Ana? Foi Ana? Pronto. Então, deixa eu só comentar aqui, Ana. Se possível, quem vai definir o seu posicionamento daqui para frente é um cara chamado caixa, que agora vai fazer muito falta nas empresas. O caixa é que vai dizer a você se você tem condições de colocar o pessoal de férias. Um cliente meu, o que foi que fez? Deu férias coletivas para 14 funcionários e fechou a empresa. Por quê? Porque ele sabe e conhece o público dele que nos próximos 30 dias não vai ter demanda. O que foi que ele fez? O caixa permitiu. Ele foi lá, colocou todo mundo de férias, parou por 30 dias. O que é que vai acontecer? Ele agora está com a cabeça tranquila, acompanhando o que é que vai fazer, né? Já está conversando com alguns e vai trabalhar em período de rodízio, vai diminuir o horário de funcionamento, talvez não trabalhe aos sábados. Agora isso, gente, toda atitude, principalmente relacionada ao funcionário, precisa ter orientação do contador e de um advogado trabalhista para que você fique respaldado. Alguns empresários tomam decisões sozinhos, sem buscar informação com ninguém. E o risco para isso é muito grande. Então, o que tem que fazer é converse com o seu caixa, quanto tem em caixa na sua empresa, converse com o advogado trabalhista e converse com o seu contador. Então, essa questão de não demitir num período de 2 a 6 meses, nossa, vai ser desafiador demais. Mas Alexandre, até contribuindo, né, com essa questão, nós temos aí a resolução 850, que foi publicada no dia 18/3, né, de 2020, então, que fala sobre a linha de crédito Proger, que é para pessoas jurídicas, né, com faturamento de até 10 milhões, entram as micro e pequenas empresas nesse tipo de linha de financiamento, que são as linhas de crédito, né, onde tem alguns itens aqui que eles elencam como financiáveis, que seriam, por exemplo, assim, ó, os salários e os encargos, o aluguel, água, luz, telefone e a matéria-prima.
Ou seja, pessoal, dá uma pesquisada aí sobre essa resolução e conversa com o seu contador. Talvez é uma opção viável para você nesse momento, porque como o Alessandro comentou, a mão de obra que você tem ali é uma mão de obra qualificada, né? Aí vai um outro ponto nessa questão que vai pesar muito para você pensar no seu colaborador. O tempo que você gastou para capacitar essa mão de obra, para adequá-la dentro do seu serviço, dentro da sua oficina, né? Tem tudo isso que tem que ser pensado também. E óbvio que é um momento delicado para todo mundo. Então nós temos realmente que pensar e tentar preservar ao máximo os empregos, né? Além do que, 2 pontos, sabe, Tony? Demissão é algo muito caro. Nesse momento, não sei se o caixa das empresas permitiria. E segundo, se a gente consegue manter o emprego dos nossos funcionários, mesmo que com redução por conta de carga horária, isso tem que ser negociado, tá? Com o contador e com o advogado trabalhista, né? De se pagar um pouco menos, porque está trabalhando menos, bem, cada um vai tratar isso da sua forma, mas é esse funcionário que compra o pão na padaria do bairro, que faz a compra no mercadinho, e aí o dono do mercadinho compra do fornecedor, o fornecedor faz uma entrega num carro, esse carro precisa de manutenção. Então, se a gente parar para pensar também, o nosso funcionário, ele ajuda a movimentar um pouco ali a economia. Então, se a gente fizer um esforço, um sacrifício, para tentar manter, cada um sabe onde o sapato aperta. Entendam que o que eu estou falando aqui é num contexto geral, mas a gente tem que tratar a individualidade de cada um sabe, tá? Mas eu estou dando aqui uma visão que não é só, a gente não pode enxergar o funcionário como um custo. A gente tem que imaginar que o funcionário nosso hoje é um grande ativo, que como o Tony falou, você investiu em treinamento, capacitação, ele sabe como a oficina trabalha, existe o tempo de relacionamento que você construiu com ele também. Então, esse momento, eu fiquei muito triste quando eu soube, Tony me falou, quando eu soube, outro empresário também que a gente estava conversando falou, sobre a questão de demissão, de polo, de fabricação de sapatos e tudo mais. Isso, é que aqui em São João Batista, né, o polo principal é sapato. E nós tivemos uma demissão em massa aqui desse setor, foram 1.200 pessoas demitidas no setor aqui na cidade. Então, eu fiquei só... muito impactado. Eu fiquei muito impactado com essa notícia, porque você imagina que tudo começou faz 30 dias, né? Quando a gente conversa com algumas pessoas, está só começando, gente. Está só começando. E já teve dessa forma, eu não julgo nenhuma empresa, mas eu não concordo com esse tipo de atitude, até porque vem os próximos meses aí. Eu tô criando aqui na minha mente um cenário que a gente vai ter que fazer 12 em 6. Como assim? A gente vai ter que fazer 12 meses em 6 meses, gente. Vocês vão ter que repensar as metas de vocês e tentar fazer isso no segundo semestre. É por isso que é importante contar com toda a equipe nesse momento. Então, relacionamento com o distribuidor, fundamental. Relacionamento com o funcionário, importantíssimo. E a manutenção do emprego, se possível. Tá? Cada um tem o caixa e sabe como vai fazer. Usar a base de dados para você buscar as informações. Gente, a base de dados de uma oficina média hoje chega a 2.000 cadastros por baixo. Eu conheço vários que têm muito mais do que isso. Sim. Esses 2.000, o que é que você vai selecionar? Você vai fazer um filtro e eliminar aqueles que só foram uma vez na sua oficina. Que é para dar um foco no seu trabalho. O cara que foi uma vez só na sua oficina, ele não merece foco nesse momento. Por quê? Ele não se relacionou com você. Ele não é o cliente. Ele foi um passante, fez um serviço e não voltou mais. Não importa entender qual é o motivo agora. Você vai identificar o cliente que foi mais de uma vez. Isso é importante. E aí você vai selecionar ou por período ou por modelo de carro. Você imagina como é bacana para otimizar o serviço. Esta semana eu vou trabalhar só linha Fiat. Eu vou dar um foco no meu trabalho, eu vou pegar todo o meu estoque de linha Fiat e vou zerar. Então, eu vou fazer um trabalho só focado em linha Fiat, ou na linha Volkswagen, ou na linha Ford, que seja, vai depender do seu negócio. Outra coisa extremamente importante não é o momento de pegar bronca. Não é o momento de serviços complexos. É momento de serviço rápido. Porque a regra do jogo daqui para frente vai ser custos versus caixa. Então, a única maneira de fazer caixa rápido é com serviço rápido.
é revisão, é um serviço de suspensão, é serviço de freio, que no máximo o cliente entre num dia, o ideal, a condição ideal, o cliente entrasse no dia, saísse no mesmo dia, ou no máximo em até 48 horas, ou seja, o dinheiro entra na mesma semana. Então, se você conseguir fazer isso, são serviços rápidos, não tem demora de diagnóstico, não tem complexidade técnica, não vai exigir ferramental mais complexo, são serviços rápidos. Tá? Eventualmente, você pode pegar aqui um ou outro, mas 80% do seu negócio hoje tem que ser serviço rápido. E é importantíssimo, viu, Tuane? E para o pessoal que está nos escutando. O dono da oficina, ele tem que saber qual é o custo dele. Eu, conversando com um consultor financeiro, que vai fazer alguns trabalhos junto com a gente, ele chama de os grandes números. Aluguel, conta de energia, folha, os grandes números. Eu tenho que ter pelo menos uma noção ali, é 30 mil, é 40 mil. E eu divido isso pelo número de dias úteis. E aí eu tenho o custo diário para a minha oficina funcionar. Eu preciso saber disso. É 2.000? É 2.500? É 2.300? Isso é que vai definir se você vai trabalhar de 8 às 18. Isso é que vai definir se vale a pena trabalhar nos sábados. Porque muitas vezes o custo de abrir a loja pela demanda baixa não tem compensado abrir em algumas situações. Então esse entendimento do custo é fundamental. Aí são os indicadores. Não, aí são os indicadores que agora o dono da empresa realmente precisa ter para tomada de decisão. Isso que eu venho trabalhando aqui desde o começo da semana passada já com o pessoal, analisando alguns cenários, analisando algumas informações, né? Para o pessoal começar a entender que realmente é difícil nesse momento e vai exigir muito esforço e realmente coletar esses dados da oficina mecânica, né? Coletar esses dados, ter esses dados à disposição aí para poder ter uma tomada de decisão mais assertiva. É o momento que está todo mundo um pouco conturbado com a situação, mas nós precisamos pensar daqui para frente. É isso que, de fato, nós tentamos trazer aqui para o pessoal. Quem sabe nós podemos fazer uma live focada mais na questão financeira, por exemplo, porque é muito extenso, dá para falar sobre tudo aqui. Deixa eu só aproveitar para responder a pergunta da Heloísa. Ela perguntou aqui sobre o Nécio, né? Vai auxiliar? Deixa eu só voltar aqui na pergunta, Heloísa. Ixi, perdi. Peraí, gente, é ao vivo. Muita gente. Sobre esses recursos, o NEA já pensa em fazer alguma consultoria para os nucleados, no sentido de ajudar a requerer os recursos? Sim, nós podemos realmente pensar em algumas informações que nós vamos disponibilizar para vocês. Uma cartilha realmente, né? Aonde buscar essa informação para auxiliar vocês, tá? Então, acompanhem nos grupos aqui do pessoal do NEA, principalmente as informações nós vamos compartilhar com os coordenadores dos núcleos, né? Que aqui a gente tem toda essa nossa estruturação, são os núcleos no estado. Nós vamos compartilhar com os coordenadores essas informações e eles repassam aí depois para os núcleos para vocês. E qualquer coisa também, mandem um direct aqui para mim que a gente vai conversando e eu vou repassando. Um comentário rápido, até por conta do nosso tempo. Eu vou ser um pouco chato agora. Me permita, né? Eu ser um pouco chato agora. Não é o conhecimento técnico que vai lhe tirar desse aperto hoje. É o conhecimento de gestão. E muitas vezes, quando eu faço palestras técnicas e palestras de gestão. E quando a gente faz uma palestra técnica, o auditório está lotado. Quando eu faço uma palestra de gestão, dá 30% a menos de pessoas. Eu fico bem impactado com isso. Consertar o carro, gente, eu sou ex-mecânico, tá? É a parte mais fácil do negócio. Difícil é gerir tudo isso que a gente está absorvendo agora. E minha amiga falou de uma coisa fundamental no nosso setor. Chama-se indicadores. São informações, tá, que medem, são capazes de mostrar o desempenho da nossa empresa. Isso é fundamental no nosso negócio. Para que eu possa saber se a empresa está indo bem ou se não está. Então, algumas métricas e indicadores que a gente usa, por exemplo, quanto vendeu, ticket médio, esses são alguns, né? Mas pode-se trabalhar produtividade, venda diária, né? Venda por produtivo. Então, existe uma série de indicadores, gente, que são extremamente acessíveis, né? Que não tenho dúvida que o NEA consegue dar esse suporte. E é isso que ajuda você a tomar a decisão. Vou explicar uma coisa aqui. Os grandes empresários do Brasil e do mundo, eles não tomam decisão somente pelo feeling dele. Eu respeito o feeling demais dos empresários. Eu acho espetacular aquele empresário que consegue entender um cenário e tomar uma decisão.
Eu acho isso muito bacana. Mas os grandes empresários hoje, eles se baseiam em duas coisas. Informação, tá? E ele recebe a orientação de algumas pessoas. Eu vejo um empresário tomando decisão se vai botar de férias ou se vai demitir sozinho, não conversa com ninguém. Tem que conversar com o contador. Tem que conversar, troca uma ideia com o NEA, o que é que o pessoal está fazendo, quais são as boas práticas. Conversa com outros empresários. Grandes empresários não tomam decisões sozinhos. Eles se municiam. Olha só, aqui, perfeito. Aqui entra um outro ponto, na verdade, baseado em tudo que a gente falou aqui, o quão importante é relacionamento. Relacionamento com o cliente, relacionamento com distribuidora, relacionamento com os seus parceiros, até porque aqui nós temos realmente essa mentalidade, né? Que é o associativismo. Então, as empresas se ajudam, a gente faz as reuniões, principalmente o pessoal da diretoria, essa semana nós fizemos uma reunião, a gente deveria começar elas 9h30, o pessoal ficou conversando um tempão, eu estou fazendo isso, eu acho isso, o que vocês acham? Me ajuda a tomar essa decisão? Ou seja, a sua rede de apoio, a sua rede de contatos e relacionamento é o que pode te ajudar nesse momento. É o que vai ajudar com certeza, porque o empresário precisa entender que ele não está sozinho. Isso é um ponto fundamental. Existe, é como eu falei logo no início, aí em Santa Catarina vocês têm esse grande diferencial que vocês são muito organizados e aglutinados. Eu não vejo isso em outros estados, né? Vocês são muito, para mim é um case de sucesso, isso é um ponto positivo. Vocês têm uma demanda grande de veículos. Vocês têm um estado que tem um custo de vida bacana, mas vocês têm uma renda per capita acima de muitos outros estados. Então, se organizando um pouco, vocês vão conseguir passar por cima dessa situação. Mas precisa trocar informação, precisa se reunir, precisa se coordenar. Até no nosso segmento aqui da associação, até o Nino aqui, que é o Genuíno Simeone, que é da nossa diretoria, ele é o tesoureiro aqui do NEA, né? Ele colocou para procurar realmente as ACIs, que são as associações empresariais que fazem parte da nossa rede, né? Que no caso o NEA é um núcleo que faz parte de uma federação, que seria a federação aqui das associações empresariais de Santa Catarina, que é a FACISC. Inclusive, pessoal, aproveitando o gancho aqui para comentar da FACISC, né? Que nesse momento tem sido uma grande auxiliadora de todos os empresários, tem promovido muitas lives e muita troca de informação entre os empresários aqui em Santa Catarina, justamente como um apoio. Eles estão utilizando os núcleos jurídicos, os núcleos dos advogados, aí, principalmente para tirar as dúvidas, porque são muitas informações correndo nos grupos, né? É muita fake news que está correndo nos grupos e é muito importante a gente frisar essa rede de contatos que nós temos aqui. E até aproveitando, então, o gancho, eu queria informar para vocês, porque foi uma pergunta feita, o que o NEA tem feito, né, pela classe. No dia 23 de março, a FACISC, a FEComércio e o FCDL enviaram um documento ao governo aqui de Santa Catarina, solicitando, no item 2 desse documento, foi um ofício de pedido para a reabertura das empresas do comércio aqui em Santa Catarina, por exemplo, né? E um dos itens que estava nesse documento, que foi um apoio, então, da FACISC, do nosso segmento, do NEA, foi realmente a questão das oficinas mecânicas. E outro ponto aqui que eu queria até ressaltar para vocês, o Sindirepa, aqui de Santa Catarina, também é um grande parceiro nosso, né? No dia 27/3, então, eles fizeram também um documento solicitando essa abertura aqui das oficinas mecânicas e enviaram também, né? Ou seja, é uma grande rede de contatos, é um grande apoio que as oficinas têm aqui e o que tiver de dúvida a gente está sempre à disposição, né? É isso que eu acho muito bacana em Santa Catarina. É essa aglutinação, esse senso do coletivo. Isso vai ajudar vocês a passar por esse momento difícil. Então, vocês trocarem essa ideia, vocês se reunirem, é importante. Agora, cada um vai tomar a decisão de acordo com a sua individualidade, tá? Olha, eu tenho usado esse termo, vou usar um termo aqui da área de saúde, né? A vacina que a gente está propondo, ela não atende a todo mundo. Cada um tem que tomar a sua medicação específica. Por quê? Vai depender de custo. E custo é uma coisa que é diferente para cada uma das empresas. Então, a gente está aqui gerando um panorama, abrindo um pouco a mente, tranquilizando os empresários para, neste momento, enquanto a loja está fechada, eu tenho que abrir com outra
mentalidade. Esse foi o objetivo principal aqui dessa nossa live, que eu, inclusive, estou à disposição para o momento que vocês precisarem. E eu acredito que eu termino esse novo guia, né, que a gente está fazendo, das 10 atitudes. Entre hoje e amanhã eu já compartilho a arte aberta para vocês botarem a mão de vocês e compartilhar com todo mundo. Teve mais alguma pergunta? A gente acha até que é muito tempo, né, Alexandre? Mas a gente já está quase no final da nossa live, já deu quase 1 hora aí que a gente está conversando e se deixar tem assunto para a noite toda, né? Mas eu espero que o pessoal tenha entendido aqui, principalmente o nosso recado, as informações que a gente quer trazer aqui para vocês, porque... Olha, a gente sabe realmente que é um momento complicado, é difícil, nós estamos aqui também tentando fazer o possível para levar as informações para vocês e a gente pretende, talvez, ao longo da semana, dos próximos dias, fazer mais lives também com algumas outras pessoas, trazendo sempre essas informações, até o próprio Alexandre, né? Se a gente conseguir elencar, mandem alguns temas para a gente e a gente vai verificar a possibilidade de fazer outra live, porque 1 hora, como vocês viram, é pouco. Tem muito mais dicas para a gente passar, né? Eu realmente preocupado com a hora, eu participei de outras lives, que aí cai, para você voltar realmente perde um pouco, mas só para eu dar um recado extremamente importante, e que eu assisti numa live de um consultor que eu sigo, ele é de Fortaleza, eu acho muito bacana. Não temos controle sobre a economia. Nós não temos controle sobre essa questão da saúde, mas nós temos controle sobre o nosso negócio. E aí, eu vejo alguns empresários transferindo um pouco a responsabilidade para o governo. Porque o governo... Não, foi. Eu acho que travou. Cortou. Deixa eu só repetir aqui. Não temos controle da economia? Isso. Não temos controle sobre a economia, não temos controle sobre esse contexto da saúde, mas temos controle do nosso negócio. Isso é fundamental. Alguns empresários estão transferindo responsabilidade para o governo. Porque o governo, porque o governo, porque o governo. A decisão vai ser nossa. O governo está fazendo a parte dele, governo estadual, governo federal, mas as decisões, as iniciativas vão ser nossas. Isso a gente tem controle. Então, tome a melhor decisão possível para o seu negócio. Seja, novamente, o empresário que fundou a empresa. Esse recado que eu posso dar para vocês. E o mais importante, Alexandre, contem conosco no que precisarem, né? Que nós estamos à disposição aí para vocês. Eu acho que é isso que nós temos para passar hoje aí para o pessoal. Então, grande abraço para todos, né, Alexandre? Muito obrigado por disponibilizar o seu tempo aqui para a gente, agradecemos muito, né? Então, em nome de toda a diretoria do NEARVESC, em nome do nosso presidente, o Anderson Marque, eu agradeço muito o seu tempo aqui, foi muito valioso, muitas informações. Muito obrigado, agradeço também a disponibilidade e a iniciativa de vocês. Eu quero falar que a Alfa está à disposição para ajudar nesse momento tão difícil. Eu também sou empresário, também fui impactado, a gente está repensando o negócio. Vamos se ajudar, a gente vai fazer muita coisa para colaborar com o Brasil todo. Até amanhã estou mandando essa cartilha das 10 atitudes para uma oficina sustentável. Compromisso nosso. Obrigado. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e tenham todos uma boa noite. Boa noite, gente. Um abraço.